Olá, bom dia. Homem armado faz passageiros de ônibus reféns na ponte Rio-Niterói. 6 pessoas já foram liberadas e sequestrador ameaça colocar fogo no veículo. Em Brasília, já começaram os debates sobre a proposta de emenda à Constituição que traz mudanças no sistema tributário nacional. Bolsonaro se reúne com Sérgio Moro para discutir a lei do abuso de autoridade. Paulistas são surpreendidos com uma escuridão no meio da tarde. E uma pesquisa mostra que o ensino à distância se destacou na formação de pedagogia e licenciatura. Tudo isso e muito mais agora, na edição das 8h30 da manhã. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 20 de agosto de 2019. E vamos aos destaques de alguns dos principais veículos do país. Começando com a Folha de São Paulo. Novo favorito para a Procuradoria-Geral da República chamou democracia de, abre aspas, um verdadeiro embuste, fecha aspas. Subprocurador, que pode ser indicado por Bolsonaro, também criticou meios de comunicação e Congresso. No Estadão, metade dos líderes da Câmara é contrária à criação de nova CPMF. Um levantamento feito pelo jornal mostra que 15 das 30 lideranças rejeitam a criação de um tributo sobre meios de pagamento. No portal R7, projeto que amplia porte de armas deve ser votado nesta terça-feira. Uma das novidades do texto é que mulheres em medidas protetivas vão poder ter autorização de posse de arma concedida em até 10 dias. E no portal UOL, homem armado faz reféns em ônibus na ponte Rio-Niterói. Ainda não se sabe qual é a motivação do sequestrador nem quantas pessoas estão dentro do veículo. No início da manhã de hoje, o sequestrador teria atravessado o ônibus na pista sentido Rio de Janeiro. Às 6h31, uma pessoa mascarada jogou um objeto pegando fogo para fora. Até o momento, 6 reféns foram liberados. Outras 31 pessoas, entre elas o motorista, continuam dentro do ônibus. Segundo investigações, o homem portaria uma arma de fogo, uma arma de choque e uma faca. Mudando agora aí na tela, o portal G1, queimadas aumentam 82% em relação ao mesmo período de 2018. O número de focos é o maior de janeiro a agosto em 7 anos. Nesta segunda-feira, junção de frente fria com fumaça amazônica fez o dia virar noite em São Paulo. Mato Grosso do Sul também e norte do Paraná. Em outro destaque do G1, doença do cobre faz menina perder os movimentos pouco antes de se casar em São Paulo. Doença de Wilson é degenerativa e afeta funções neurológicas, podendo causar demência por conta da dificuldade na eliminação da substância do corpo. No El País, Turquia inunda 10 mil anos de história. O imenso reservatório de Ilizu ocupará mais de 300 quilômetros quadrados e inundará a cidade histórica de Hasankeyf, apesar dos protestos de moradores e conservacionistas. E finalizando com o G1, barco de refugiados põe governo italiano à deriva. Vice-premier Matteo Salvini aproveita drama de imigrantes a bordo do Open Arms para tentar derrubar governo e antecipar eleições. Bom, em notícia agora de última hora, um homem armado fez passageiros de um ônibus reféns na ponte Rio-Niterói. Desde o início da manhã, a ponte foi bloqueada e as ruas e avenidas de acesso à travessia ficaram congestionadas. Até agora, 6 passageiros já foram liberados. O homem armado disse que era policial militar. Ele dominou o ônibus por volta das 5h30 da manhã e ameaçou todo mundo. Ele mandou o motorista atravessar o coletivo na pista sentido Rio de Janeiro, na subida do vão central da ponte. O trânsito ficou interrompido. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar foram para o local tentar negociar com o sequestrador, para que ele libertasse os reféns e se entregasse. Foram momentos de tensão. O criminoso jogou um galão de gasolina já em chamas para fora do ônibus. Aos poucos, ele começou a liberar alguns passageiros. 2 mulheres e um homem também deixaram o veículo. Negociadores do Batalhão de Operações Especiais chegaram pouco antes das 7 da manhã para ajudar no diálogo com o sequestrador. Segundo informações dos policiais militares, o homem parecia desorientado. Esta linha de coletivos sai do Jardim Alcântara, em São Gonçalo, na região metropolitana, e vai até o Estácio, na região central do Rio.
E as audiências públicas na CCJ do Senado para discutir as reformas da Previdência e a tributária devem começar hoje. Será uma maratona de discussões com 2 audiências por dia. E o Senado ainda corre contra o tempo com a medida provisória da liberdade econômica, que caduca dia 27 deste mês. No Senado, a semana será dominada pelos debates em torno da reforma da Previdência. Serão 6 audiências na Comissão de Constituição e Justiça. Foram convidados para essas discussões representantes da sociedade civil, de entidades sindicais, patronais e dos trabalhadores, da OAB, de universidades e especialistas no assunto. Também na CCJ começaram os debates sobre a proposta de emenda à Constituição que traz mudanças no sistema tributário nacional. Um outro tema, também de relevância, está previsto para ser votado no plenário da Casa ainda essa semana. É a medida provisória que trata da liberdade econômica e que pode perder a validade no dia 27 desse mês. O governo aposta nessa MP para ajudar na recuperação da economia. Entre outros pontos, a matéria prevê mudança na CLT para regular o trabalho aos domingos. E assim como na Câmara dos Deputados, os senadores governistas e da oposição discordam bastante sobre o tema. O que nós lamentamos é que ela chegará muito tarde ao Senado, com pouco tempo, e nós não teremos a possibilidade de buscar o seu aprimoramento. Essa medida provisória da liberdade econômica, que na verdade é uma mini reforma trabalhista. O mais importante que nós temos que pensar no Brasil é que nós temos 13 milhões de desempregados. Nós precisamos abrir esse país, facilitar esse país para que mais empregos sejam gerados, porque o primeiro e o mais sagrado direito do trabalhador é ter trabalho. Mas não é só no Senado que a semana será movimentada. Aqui na Câmara dos Deputados, a previsão também é de votações importantes. Uma delas deve ocorrer nesta terça-feira, que é o projeto de lei que o governo encaminhou para o Congresso, que trata do registro, porte e comercialização de arma de fogo e munição. A medida provisória que muda o COAF para o Banco Central foi publicada nesta madrugada no Diário Oficial da União. Com a mudança, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras passa a chamar Unidade de Inteligência Financeira. O órgão deve ter autonomia técnica e operacional para atuar em todo o território nacional. Como é uma medida provisória, agora tem força de lei assim que foi publicada. Agora o Congresso Nacional tem até 120 dias para votar a MP. Se nesse prazo a medida não for aprovada, perde validade. E a reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional, promoveu uma corrida por aposentadorias de promotores e procuradores de justiça. Em São Paulo, por exemplo, só neste ano 69 já se aposentaram. O número é 5 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. De acordo com um levantamento do jornal Estado de São Paulo, 63 promotores e procuradores paulistas se aposentaram este ano. Ainda segundo o jornal, o motivo seria o receio que a categoria tem de perder os benefícios da profissão com a reforma da Previdência. A corrida por aposentadorias não está restrita apenas ao Ministério Público de São Paulo. Dados do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União apontam pelo menos 110 aposentadorias de promotores e procuradores em outros estados. Minas Gerais e Rio de Janeiro são os destaques da lista. A reforma da Previdência está em debate no Senado e deve ser concluída em outubro. E o presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta segunda-feira com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Na pauta, a lei do abuso de autoridade. Moro sugeriu ao presidente a retirada de 9 artigos do projeto, que considera dispensáveis. Nem o presidente Jair Bolsonaro, nem o ministro Sérgio Moro falaram com a imprensa. Antes mesmo da votação ocorrer na Câmara, o Ministério da Justiça e Segurança Pública já havia emitido um parecer contrário à aprovação do projeto de lei, analisando 11 artigos do texto. Este parecer tem como base o texto original do projeto, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, aprovado pela Casa Legislativa. No entanto, sofreu alterações do relator da PL, deputado Ricardo Barros, que assina a redação final do texto, submetido à sanção do presidente. Um dos pontos mais debatidos do projeto, o artigo 17, que trata do uso de algemas,
também é analisado pelo Ministério da Justiça, que indica que o texto ignora as nuances dos diferentes casos em que o policial avalia a necessidade do equipamento. Eu não quero no primeiro momento, policial militar. Se é que isso está lá, eu não sei se está lá. Tá? O cara vier algemar alguém de forma irregular e ter uma cadeia para isso, não pode existir. O resto a gente vai ver, vai analisar, vetando ou sancionando, ou vetando parcialmente. Eu vou levar pancada, não tem como, eu vou apanhar de qualquer maneira. Muitas vezes sim ou não, ou abstenção você apanha. A articulação no Congresso é importante porque mesmo se o presidente vetar pontos da lei, os parlamentares podem derrubar os vetos numa sessão conjunta da Câmara e do Senado e os artigos voltariam a valer. O texto do projeto sobre o abuso de autoridade foi aprovado pela Câmara na última quarta-feira, dia 14. Bolsonaro terá 15 dias para sancionar todo o texto, vetar trechos ou vetar integralmente. No Supremo Tribunal Federal, tem uma ação de deputados do Partido Novo que pede uma nova votação do projeto de abuso de autoridade. A legenda argumenta que houve ilegalidade porque os deputados foram impedidos de realizar votação nominal. O relator da ação é o ministro Gilmar Mendes. O julgamento ainda não foi marcado. O ministro Sérgio Moro fez ainda um parecer técnico e disse que alguns pontos podem inviabilizar a atividade da Justiça, do Ministério Público e da Polícia, se forem sancionados. E veja a seguir, paulistas são surpreendidos com uma escuridão no meio da tarde. E uma pesquisa mostra que o ensino à distância se destacou nas formações de pedagogia e licenciatura. É daqui a pouco, nós voltamos já já. Nós estamos de volta, 8 horas e 48 minutos, e os paulistas foram surpreendidos ontem com uma escuridão. A noite começou bem mais cedo por aqui, por volta das 3 horas da tarde. Estava escuro na cidade de São Paulo e na região metropolitana. Eu mesmo precisei olhar no relógio porque eu não acreditava que era 3 da tarde, parecia 7 da noite. Segundo os meteorologistas, uma nuvem muito baixa e profunda encobriu toda a capital. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, por conta do tempo úmido e da entrada de ar de origem polar, a temperatura caiu moderadamente desde as primeiras horas da madrugada desta segunda-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia informou que, além da frente fria, a escuridão também foi causada pela fumaça de incêndios florestais. Segundo o IMET, a fumaça é produzida por incêndios que acontecem na região amazônica e na Bolívia. Com isso, a fumaça se misturou ao ar frio e úmido que está no litoral de São Paulo e causou a escuridão. Além disso, a cidade está dentro de uma nuvem por causa da atuação de duas massas com temperaturas diferentes. O Instituto Climatempo informou que no final de semana, a direção do vento levou a fumaça para o sul do Brasil. Com a chegada da frente fria no sudeste, a fumaça começou a ser direcionada para o estado de São Paulo. E a capital terá o tempo fechado nos próximos dias. Então, é bom paulista continuar com os casacos preparados. Durante a semana, os termômetros terão máximas de até 20 graus e mínimas de 13. E sem falar na garoa ainda, né? A famosa terra da garoa. Agora, antes da previsão do tempo para todo o país, vamos ver então como que está o clima agora, neste momento, aqui em São Paulo. Imagem ao vivo do alto da Avenida Paulista, o céu continua nublado, mas sem tanta escuridão. Chove fraco em pontos isolados da cidade e o frio continua. Falando um pouquinho do trânsito, a CT registra agora 73 quilômetros de vias com lentidão, Juliana. Verdade. Continue se agasalhando, assim como você falou antes. E separe o guarda-chuva porque a garoa deve continuar. Neste momento, os termômetros marcam 15 graus e a máxima não deve passar dos 18. E na sua região, como fica o clima hoje? É o que a gente confere agora na previsão completa para todo o país. A temperatura em São Paulo vai ficar bem amena no decorrer desta semana, com máxima perto dos 20 graus até o fim da semana. No Rio de Janeiro, a temperatura só volta a subir a partir de sexta e o sábado vai ser com um pouco de calor à tarde, máxima de 27 graus.
Em Vitória, a temperatura começa a diminuir já na quarta-feira e principalmente entre quinta, sexta e sábado, a máxima fica bem amena. Só Belo Horizonte que deve ter temperaturas um pouco mais altas. A previsão para todo o Brasil também é de bastante sol nessas áreas claras do mapa, que continuam com tempo firme. Chove a qualquer hora com fraca intensidade no leste do Paraná e de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, a massa de ar polar se afasta e as temperaturas gradativamente voltam a subir. O sol vai predominar no Nordeste, inclusive na costa leste nordestina. Mas pode chover de forma passageira entre João Pessoa e Recife e em Salvador. No litoral sul da Bahia, o céu fica com mais nuvens e chove de forma frequente, assim como em áreas do Acre e sul do Amazonas. Entre Rondônia e o norte do Pará, as pancadas de chuva serão isoladas e ocorrem entre a tarde e a noite. A mínima prevista para Porto Alegre é de 9 graus e 8 graus em Curitiba. A temperatura máxima deve se aproximar no Rio de Janeiro dos 24 graus, 29 em Belo Horizonte e 35 graus em Manaus. E pelo menos 13 turistas chineses morreram na queda de um ônibus em um barranco no Laos, também na Ásia. O veículo transportava mais de 40 chineses para a cidade turística de Luang Prabang, quando ocorreu um problema nos freios e se envolveu em um acidente nesta noite de segunda-feira. Segundo a polícia, 31 pessoas estão recebendo tratamento médico e 2 passageiros ainda estão desaparecidos. Seguindo nas internacionais, o presidente francês Emmanuel Macron e o russo Vladimir Putin se encontraram nesta segunda-feira na França para discutir os conflitos envolvendo a Rússia e a Europa. A reunião acontece poucos dias antes da cúpula do G7. Macron pediu que fosse realizado um encontro entre Alemanha, França, Rússia e Ucrânia sobre o conflito na península da Crimeia. A Rússia foi excluída do G8 em 2014, depois de anexar a região, o que não foi reconhecido pela comunidade internacional. Donc a questão do G8, elle dépend da crise ucranienne. A questão do G8 depende muito da crise ucraniana. Mas, como parte dessa recomposição do grupo, dessa nova agenda, espero que possamos lançar juntos uma arquitetura de segurança e confiança. Desejo que possamos eliminar muitos mal-entendidos entre a Rússia e a União Europeia das últimas décadas. Mas as diferenças entre os líderes ficam evidentes em outras questões. O líder francês pediu um cessar-fogo na Síria, onde a Rússia apoia militarmente o presidente Bashar al-Assad na reconquista de territórios controlados por rebeldes. Putin, por sua vez, desviou da pergunta sobre a representação das manifestações pró-democracia no país e assegurou que não queria uma situação similar à dos coletes amarelos na França. E uma pesquisa realizada pela organização Todos pela Educação mostra que o ensino à distância nas áreas de pedagogia e licenciatura já é 2 vezes maior que em outras áreas. E ainda de acordo com o estudo, os futuros professores formados em EAD possuem desempenho acadêmico pior que os da modalidade presencial. As facilidades do ensino à distância têm chamado a atenção de muita gente. De acordo com o estudo da organização Todos pela Educação, as matrículas aumentaram, principalmente o EAD nas áreas de pedagogia e licenciaturas. A pesquisa mostra que as inscrições em cursos que formam professores é 2 vezes maior do que em outras áreas e já ultrapassa o número de estudantes que se matriculam em cursos presenciais. Só que, de acordo com a pesquisa, esse é um dado preocupante. A profissão de professor é essencialmente uma prática, ou seja, o professor tem que estar preparado para quando ele entra em sala de aula, ele saiba como passar o conteúdo para os alunos, qual o tipo de aluno que ele tem. Então, o professor, desde o início da sua formação inicial, tem que ser formado dentro da sala de aula e não assistindo vídeos pela internet. Em 2010, 34% dos alunos que se matricularam nos cursos de pedagogia e licenciaturas fizeram a matrícula no ensino à distância. Já em 2017, esse número saltou para 61%. E o que isso significa é que 6 em cada 10 brasileiros que estavam se graduando para serem professores fizeram a educação à distância. A Thaís foi uma dessas pessoas. Ela sempre teve o sonho de ser professora e, para realizar esse objetivo, no ano passado, ela se matriculou em uma faculdade de ensino à distância no curso de pedagogia.
atraída pela flexibilidade do tempo e pela mensalidade mais barata. Só que na metade do caminho, ela percebeu que o EAD não correspondeu com as expectativas e decidiu se inscrever em uma faculdade com ensino presencial. O tutor, ele vai estar lá te auxiliando, mas nem sempre não é no momento exato que você quer. Você ia lá, faz sua pergunta, ele vai te responder no momento dele, e já em sala de aula não, o professor vai estar ali, né, disponível a você, tirando as suas dúvidas, completamente diferente do EAD. A pesquisa mostra ainda que os futuros professores formados em EAD tiveram o desempenho inferior aos estudantes que frequentam a sala de aula. Entre os formados à distância, por exemplo, 75% estão abaixo da pontuação do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, que avalia o rendimento de quem conclui o curso de graduação. A chance de um aluno EAD estar entre os melhores no ENAD é muito menor do que a chance de um aluno que está cursando presencial. Este professor universitário defende que o contato entre estudante e professor é fundamental para o aprendizado. Ele questiona o sistema da distância utilizado por muitas instituições de ensino, que não são apenas para baratear custos, mas para lucrar e sem oferecer a qualidade necessária para a formação dos futuros professores. Eu tenho percebido que, pro lado de quem oferece, há um interesse mais comercial. Infelizmente, o discurso é de qualidade, mas o que a gente observa não é isso, não é a realidade dos fatos. E, por outro lado, também há que se reforçar a disciplina e comprometimento do discente. E por uma série de fatores sócios, econômicos e também de costume, existe essa dificuldade que muitos brecam no meio do caminho e desistem dos cursos, né? E a questão da interatividade, da relação pessoal, do olho no olho, do tete a tete, não tem a menor dúvida, e mais alguns colegas também, a maioria, que é fundamental. Não estou dizendo para descartar o EAD, a questão é da qualidade com que se observa o resultado de um processo de ensino-aprendizagem à distância. Esse é o maior problema. Aí a pessoa quer algo rápido e barato. Eu estive observando, tem cursos de pedagogia de R$ 139 a mensalidade, o que é um absurdo. E exatamente para potencializar o faturamento, por consequência o lucro, em detrimento da qualidade daquilo que se oferece. Essa é uma crítica que eu tenho feito e tenho observado na maioria das escolas que oferecem ensino à distância, né? Joga um preço bem baixo, bem acessível, mas a qualidade é menor do que ainda aquilo que se oferece em termos de vantagem financeira. Isso para mim é um absurdo. É isso aí. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Nós voltamos a partir da 1 da tarde com mais informações e, claro, esperamos por você. Até lá!